Hoje o nosso convidado é o nosso querido amigo Pablo Roá, ele é advogado aqui na cidade de Cajazeiras e ele escolheu um tema bem interessante e ao mesmo tempo recente pelas novidades que está dentro desse assunto, que é o acordo de não persecução penal. E sabe do que se trata isso? Você vai conhecer agora com Pablo Roá, que é o nosso convidado do quadro Direitos e Deveres do Cidadão. Pablo, boa tarde. Primeiramente, é uma honra ter sua presença aqui com a gente. Boa tarde, Conrado. Muito obrigado. A honra é toda minha estar participando aqui do Diário News e, sobretudo, de um quadro tão palpitante quanto Direitos e Deveres do Cidadão. A advocacia, que eu tomo muito mais do que como um sacerdócio do que como uma profissão, e eu tenho para mim que ensinar e transmitir os direitos dos cidadãos para uma sociedade que tanto precisa como a nossa é um objetivo mais do que louvável, necessário. Muito bem. Você é daqui de Cajazeiras, Pablo, para quem não conhece ainda? Não, eu sou natural do Aguiar, mas vim estudar em Cajazeiras, fazer o ensino médio aqui no antigo Cefet, hoje IFPB. E aí, há 16 anos, estou nessa cidade maravilhosa, permaneço aqui, meus negócios estão aqui, minha família está aqui. Esse ano tive o prazer e a honra de receber da Câmara de Vereadores o título de cidadão cajazeirense. E, na realidade, já me considero da terra. Que coisa boa! Pablo, qual a sua área de atuação no direito? Eu atuo, sobretudo, Conrado, no direito penal, direito criminal. Foi onde eu fiz minha especialização na área, fiz mestrado na Universidade de Coimbra, em Portugal, na área também. E, durante o último semestre do ano passado, eu lecionei Direito Processual Penal na Universidade Federal de Campina Grande, onde estudei. Maravilha. Seu escritório fica onde aqui em Cajazeiras? O escritório fica na Padre Rolim, vizinho à Papelaria Pinheiro, na Galeria Zazar, primeira sala direita. Muito bem. Pablo, acordo de não persecução penal, do que se trata? Conrado, nos últimos anos, e eu não me arriscaria a precisar quantos exatamente, a legislação penal e processual penal brasileira, ela tem se aproximado cada vez mais dos moldes do direito penal americano. Em que sentido? É possível hoje que se estabeleçam, ao invés de uma pena para um condenado, que ele celebre um acordo com os órgãos de acusação, no caso o Ministério Público, e ao invés de responder e pagar uma pena, que ele preste serviço à comunidade, ou mesmo que seja ele arbitrada uma pena pecuniária, em dinheiro. Esse acordo ele é extraordinariamente recente, ele veio com o pacote anticrime em 2019, e apesar da grande relevância, ele ainda tem sido pouco utilizado, justamente em razão do pouco conhecimento que se tem a respeito dele. Ô Pablo, qualquer crime pode entrar nesse acordo? Não. Embora o nível de abrangência do acordo seja consideravelmente extenso. E eu me explico. Há alguns requisitos que a lei, o artigo 28 do Código de Processo Penal, ele estabelece para que seja possível firmar-se esse acordo. Um deles é que o agente não seja reincidente, e aqui eu vou me permitir falar de maneira menos técnica possível, mais coloquial possível, que o agente não tenha praticado outros crimes anteriormente, que ele não pratique o crime com violência ou grave ameaça, que o crime não seja praticado no âmbito da violência doméstica ou familiar, ou contra a mulher ainda, e que o crime ele tenha pena mínima até 4 anos, porque todos os crimes eles estabelecem uma pena mínima e uma pena máxima. A pena mínima, portanto, tem de ser de até 4 anos. E as pessoas tendem a pensar que um acordo desse tipo só seria celebrado em crimes de pequena monta. Só que os crimes de pequena monta, as contravenções penais, já são abrangidas pela transação penal, que são os crimes de até 2 anos. Esses crimes, nós podemos inserir nos crimes, no acordo de não persecução penal, por exemplo, crimes mais graves, como furto simples, peculato, lavagem de dinheiro, e é possível inserir até mesmo nos casos de homicídio culposo. Então, uma pessoa, por exemplo, que responde por um homicídio culposo, ela poderia
deixar de responder o processo para simplesmente celebrar um acordo com o Ministério Público, já resolver aquela situação e ficar livre daquele processo para seguir sua vida. Esse acordo, o próprio Ministério Público dá essa opção ou, no caso, a pessoa que cometeu o crime tem que procurar um advogado para dar essa devida orientação? Em regra, o Ministério Público ele tem oferecido, sobretudo aqui na nossa região, os acordos de não persecução penal. No entanto, em casos mais sensíveis, como é o exemplo do homicídio culposo, há necessidade, muitas vezes, de um advogado, ele necessariamente fazer esse requerimento ao Ministério Público. E eu explico por quê. Nos requisitos que a lei estabelece, ela diz que o crime ele deve ser praticado sem o cometimento de violência ou grave ameaça. No entanto, essa violência ou grave ameaça, no meu entender, isso é a posição majoritária dos tribunais e dos próprios órgãos do Ministério Público no Brasil, o crime ele pode ter violência, pode ter uma consequência violenta, mas não violência na atuação do agente. Caso, por exemplo, uma pessoa contrata alguém para fazer um serviço determinado na sua casa, numa construção. Essa pessoa se acidenta e morre. A pessoa que contratou, que tinha o dever de oferecer os meios de cuidado para o seu empregado, responderia por um homicídio. Nesse caso, então, é possível que se celebre um acordo. Mas é necessário também que, embora muitas vezes o Ministério Público ofereça o acordo de não persecução penal, que a pessoa que vá celebrar o acordo vá devidamente acompanhada de um advogado. E uma coisa muito interessante, Conrado, é que, embora esse acordo de não persecução penal ele esteja previsto em lei apenas de 2019 para cá, o Supremo Tribunal Federal já entendeu e determinou que qualquer crime ainda pendente de recurso pode, mesmo anterior à lei, é possível a aplicação e a concessão do acordo de não persecução penal. Portanto, a pessoa cometeu um crime em 2015, foi condenada em primeira instância, subiu para o Tribunal de Justiça, está pendente de julgamento, ou mesmo no STJ em Brasília. Hoje, é possível pedir para esse processo voltar, mesmo ele condenado em uma instância ou duas, e celebrar o acordo de não persecução penal. Ô Pablo, celebrado um acordo entre as partes envolvidas e depois de um pequeno tempo essa pessoa cometeu um outro delito similar ou mais grave do que o primeiro, anula? O acordo de não persecução penal não seria anulado, porque a lei não expressamente o prevê. Se fosse uma hipótese de transação penal, que é, no caso, para os crimes de menor potencial ofensivo, com até 2 anos, ele tem um período de prova. E durante esse período de prova, ele não pode cometer nenhum outro delito. Porém, no acordo de não persecução penal, uma vez ele celebrado, o processo ele deixa de existir, ele é extinto, e durante 5 anos, ele não pode voltar a celebrar outro acordo de não persecução penal. Evidentemente, ainda não deu tempo, né, 2019 para cá, as pessoas que celebraram ainda estão no tempo de vigência da celebração e não podem voltar a celebrar. Aqueles delitos que são cometidos por pessoas de menor de idade também se enquadra? Não, porque formalmente os menores de idade eles não cometem crime, eles cometem ato infracional análogo a. Então, se praticou, por exemplo, roubo, é um ato infracional análogo ao roubo. Não se enquadra nesse... Não se enquadra. A regência aí se dá em outra legislação e não no Código de Processo Penal, onde está previsto o acordo de não persecução penal. Esses acordos, eles variam desde uma multa, indenização, serviços prestados. Quais são os outros que poderiam se enquadrar? Tem um limite de valor para isso? Um limite de prestação de serviço, por exemplo? Em regra, existe uma abertura, uma lacuna legislativa que permite realmente a possibilidade de discussão e de negociação entre as partes. Portanto, o Ministério Público e acusado acompanhado de seu advogado. Para aferir, geralmente, quando se trata de pena pecuniária, se verificam algumas questões de natureza objetiva. Qual é a profissão, por exemplo, do agente? Você não vai cobrar, por exemplo, não vai ser o mesmo valor da celebração de uma pessoa que esteja desempregada ou de uma pessoa que seja agricultor
ou que sabidamente tem uma renda mais modesta, uma pessoa autônoma, de um professor universitário, de um médico, os valores naturalmente são diferentes. E são diferentes porque a ideia do acordo de não persecução é que haja uma finalidade pedagógica, para que a pessoa pague uma pena, diferente da pena privativa de liberdade, que poderia vir no processo, e que ele aprenda uma lição e não se deixe, digamos assim, levar por outra situação em que ele volte a cometer algum delito. Você deu uma deixa interessante, né, que sirva como exemplo, mas será que esse tipo de flexibilização vai ajudar a trazer esse exame de consciência para algumas pessoas, no seu entendimento? Bom, na minha opinião, sim. Tem uma dupla possibilidade de valoração. A primeira delas é que, nos Estados Unidos, esse tipo de justiça consensual muito ajuda. Embora, é claro, não se possa comparar uma estrutura judiciária do que outra, mas, até porque a forma de assunção a cargos públicos é bem diferente da nossa, lá nos Estados Unidos. Os representantes do Ministério Público e do Judiciário são eleitos pelo povo. Portanto, é bem diferente daqui com concurso público. Cabe um assunto depois sobre isso, de explicar. Sim. Cabe uma participação interessante. É bem interessante. Mas isso ajuda a que a justiça deixe de perseguir delitos que são muito pequenos e que, de outra forma, levariam anos para serem resolvidos. Eu uso como exemplo situações de um homicídio culposo. O réu, ele geralmente fica solto, muito dificilmente sobrevém uma prisão, e o processo não tem prioridade, porque a prioridade é dos réus presos, e aí um processo cuja pena ele varia até 3 anos de cumprimento, você responde por esse processo 10 anos, por exemplo. É verdade. Pablo, meu querido, obrigado pela sua participação. Algo mais sobre o tema de hoje a acrescentar? Eu gostaria apenas de fazer uma recomendação, e é muito enfática, para as pessoas, já que o objetivo do programa é realmente trazer os direitos e os deveres do cidadão, para que pessoas que tenham problemas, que tenham processos em andamento e que acham que se enquadrem nessa situação, que procurem os seus advogados, procurem profissionais na área, para que procurem solucionar essas situações. E, uma vez solucionadas, seguirem as suas vidas de cabeça erguida e com uma biografia absolutamente limpa e sem mácula. Maravilha. Aquelas pessoas que querem saber mais informações através de você, como encontrá-lo? O meio mais fácil hoje são as redes sociais, através do meu Instagram, de professor Pablo Guedes. Maravilha. Pablo, até o nosso próximo encontro no quadro Direitos e Deveres. Muito obrigado, Conrado. Até uma próxima ocasião.